Boa noite. Conhecida no passado como Cidade Jardim, nas últimas décadas Belo Horizonte aprendeu a conviver com paisagem diferente, formada por outdoors, placas, luminosos, empenas e painéis publicitários. Agora, o novo Código de Posturas da capital restringiu radicalmente a chamada mídia externa. No Rede Mídia de hoje, vamos saber como o novo código mexe com o mercado publicitário e como os profissionais da mídia externa vão lidar com as mudanças impostas pela lei. Segundo a Anatel, o número de celulares habilitados foi recorde em março, 2.300.000 novas linhas. O melhor resultado até então era de março de 2008, quando houve 1.700.000 novas habilitações. Agora, no Brasil, de cada 100 habitantes, 93 têm aparelho celular. Desde o último dia 8, está em vigor o novo Código de Posturas de Belo Horizonte. Uma das principais mudanças diz respeito à comunicação visual. Foram criadas muitas restrições aos outdoors e à publicidade em muros, marquises, grades, terrenos e lotes vagos. Veja na matéria de Jane Saldanha. Poluição visual com muita propaganda por metro quadrado. A opinião pública? Suja muito a cidade. Prejudica muito. Tem lugares que você não consegue ver o que está atrás do outdoor. E tampa coisas bonitas nós temos para mostrar. As pessoas têm razão. É preciso preservar a cidade e a arquitetura dela. Uma retirada de 85% de outdoors no perímetro da contorno, a paisagem urbana ela fica liberada, as fachadas dos edifícios visíveis. Isso contribui para que haja de fato uma qualificação do espaço urbano, seja do ponto de vista da arquitetura, seja do ponto de vista do urbanismo. Em setembro do ano passado, havia 2.000 outdoors irregulares em Belo Horizonte. Até o último dia 30, 900 foram retirados das vias públicas. Algumas peças ainda resistem, provavelmente por causa da validade das licenças. Mas esta arquiteta urbanista chama atenção para o desrespeito ao código. Quase que é uma colocação de um outdoor na própria fachada, né? Avenida Raja Gabalha. O número de peças promocionais ainda é grande e excede a determinação mínima por quarteirão. Mesmo em locais onde a publicidade é liberada, o Código de Posturas prevê algumas regras a serem respeitadas, mas isso não ocorre com frequência. Nesse caso, nós temos aqui dois exemplos extremamente característicos. Aquela empena do edifício, da fachada, numa zona de diretriz especial, que é o Belvedere, onde está proibido esse tipo de publicidade. E nós temos também, desse lado, 3 outdoors num único quarteirão. O presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior reconhece que houve um tempo em que o espaço urbano foi exageradamente explorado pelos anunciantes. Alexandre Davis apoia uma regulamentação, mas afirma que a limitação de áreas vai levar muitas empresas à falência. 50% do mercado vai fechar as portas das empresas, sindicalizadas ou não. E vai haver uma carnificina em cima dos pontos atuais. Vai ter uma briga muito grande pelos pontos que podem ter publicidade, que vão ser muito poucos. Então, o negócio vai ficar meio exagerado e quem teve caixa e que fez caixa no passado, vai ter capital, vai sobreviver nesse mercado novo. E para falarmos dos novos caminhos da publicidade após o novo Código de Posturas, eu converso com 2 especialistas no assunto, Rogério Tobias e André Lacerda. Rogério é administrador de empresas e tem mestrado em marketing. É professor do UniBH, presidente da RT Consultorias e Treinamento e autor do livro 121 Artigos de Marketing. André Lacerda é sócio-diretor da agência LIF Mercado e diretor-secretário do Sinapro, o Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais. André, Rogério, muito bem-vindos ao Rede Mídia. Muito obrigado. Vimos aí o novo Código de Posturas de Belo Horizonte já em vigor, alterando radicalmente o cenário da mídia externa na cidade. Isso demonstra o quê, Rogério? Uma evolução da mentalidade social, enfim, uma vitória da população contra a poluição visual ou simplesmente um sinal dos tempos? Ou seja, a mídia e o marketing sempre evoluem e migram para outras esferas?
Essa mudança, né, Rogério, ela é fundamental porque a sociedade vai mudando, as pessoas vão mudando as suas formas de percepção, as experiências das pessoas vão mudando e o marketing vive dessas experiências. O marketing trabalha de acordo com o que as pessoas realmente querem. Então, a cidade estava realmente muito poluída, a cidade estava realmente com excesso de comunicação, que já não estavam tão eficientes nem eficazes, e agora com essa mudança, que em princípio parece um problema, pode ser, na verdade, uma oportunidade para os profissionais da área. Que tipo de oportunidade é essa, André? Como os profissionais da área podem fazer dessa limitação uma chance de renovação ou de sucesso? O que está acontecendo é que estão aparecendo novos canais, novas formas de você expor sua mensagem para o consumidor. Então você pode ver que os ônibus estão sofrendo um processo de adaptação das suas áreas externas e internas para a colocação de mensagens de comunicação. Você vai ver que os táxis vão sofrer esse processo. Os pontos de venda estão na verdade, pipocando nesses pontos de venda, televisões, né, tanto internas, rádios específicas de grupos empresariais. Então você vê que está tendo uma personalização, uma adaptação dessa necessidade desses canais de comunicação mais próximos do consumidor final. Então nós estamos vendo que está havendo inclusive essa fusão de canais. O telefone passa a ser cada vez mais bem explorado, integrado com a internet, os pontos de venda com ações promocionais específicas para públicos específicos. Então a mensagem está ficando cada vez mais próxima. E o canal que era o outdoor, que estava um canal que se descontrolou e exageradamente ocupou um espaço, fugindo inclusive da lei que regrava, né, vai sofrer um choque, na verdade, de qualidade. Né? Menos placas existirão, mais bem posicionadas e que vão atingir o consumidor final de uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais mensurável. O que adiantava você estar em Belo Horizonte e passar por uma avenida feita a Avenida Bandeirantes e ter lá 50 placas de outdoor, né? Você tinha lá o que era legal e o que era ilegal. E como toda a lei que vem por ordem, ela no começo ela parece um pouco exagerada, mas a médio prazo ela tende a estabilizar e apresentar as opções viáveis que regram o mercado. Nós teremos boas placas. Quer dizer que agora essa restrição aos outdoors pode gerar um paradoxo curioso, Rogério. Menos outdoors vão fazer com que eles sejam mais disputados e mais valorizados? Essa é exatamente a questão. Os 300 a 400 outdoors que vão ficar em Belo Horizonte, eles tendem a ser mais procurados, eles tendem a ser mais valorizados e o mais importante de tudo, eles tendem a ser mais observados pela população. Então, à medida que ele passa a ser mais observado, ele passa a entrar na mente do consumidor e esse é o objetivo das empresas. E não aquela confusão que estava acontecendo em que ninguém sabia exatamente que mensagem que ele acabou de ler. Agora, essa confusão visual tão presente nas cidades brasileiras e nas cidades do mundo inteiro não tende a continuar desta vez no mobiliário urbano? Você falava aí da presença da publicidade nos ônibus e nos táxis, e nós temos aí os abrigos de ônibus, as lixeiras, enfim. O problema não vai persistir de outra forma? Não, é óbvio que pode acontecer o mesmo tipo de problema que aconteceu. Mas nós temos de partir do pressuposto que o mobiliário urbano, que você falou, ele é um mobiliário que existe e é estudado em função da prestação de um serviço à comunidade, né, agregando essa mensagem publicitária. E isso é quantificável. Não dá para você pôr uma lixeira em cada árvore, né? Não dá para você pôr um ponto de ônibus em cada esquina. Então isso, por si só, vai regrar. Né? E o que vai acontecer é que a mensagem vai ter que se adequar ao meio cada vez mais. Vai ter que haver pertinência de mensagem. Não adianta eu colocar uma mensagem em um ponto de venda que quem frequenta é determinado tipo de pessoa, uma mensagem que aquela pessoa não receba da forma como ela tem de receber. Então isso vai ser um tempo inteiramente novo para nós, que vamos ter de estudar, na verdade, né, a pertinência do canal com o público consumidor e qual que é o conteúdo dessa mensagem que vai estar ali inserido para que o consumidor perceba de uma forma adequada. O anunciante agora, Rogério, vai apostar cada vez mais na mídia segmentada, aquela que atinge diretamente o alvo?
Essa é uma tendência mundial e também aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte em particular, é você passar a utilizar uma mídia mais segmentada. Eu gosto muito, Rogério, da chamada Alternet, que são aquilo que o André comentou, que são essas mídias colocadas em metrôs, colocadas na rodoviária, colocadas em corredores, que são televisões ou outras formas de eletrônicas de comunicação, como placas, etc., né, placas eletrônicas, que dão mensagens específicas de acordo com o negócio. Então você tem dentro, por exemplo, do metrô, informações sobre o transporte, sobre horários, etc. E as empresas podem utilizar essa mídia para poder também anunciarem os seus nomes, etc. Mas essa mídia tem que ter um contato, tem que ter uma relação direta com o interesse do consumidor. Então nós estamos vivendo uma segmentação da mídia, o que é muito bom. Então aquela mídia outdoor, já considerada uma coisa de massa, ela já não tem um impacto tão grande, salvo essas poucas que vão ficar, daí a questão positiva, salvo essas poucas que vão ficar, que passam, você está no sinal parado, você vê uma mensagem de preferência de alto nível, era o que estava acontecendo com as mensagens que estavam em milhares de outdoors. Mensagens sem sentido, mensagens que eu passei hoje por uma delas ainda antiga, que ainda ficou, e não consegui identificar qual era a mensagem real que devido ao excesso de informação. Excesso de informação, ou seja, o nível também do conteúdo do outdoor precisava melhorar. E a males que vem para bem, quer dizer, o que aconteceu com esse código de postura é que ele está forçando as empresas a melhorarem o seu conteúdo, a melhorarem a forma de comunicação. E isso ajuda o empresário também a pressionar as empresas para selecionarem melhor o tipo de mídia que eles vão utilizar. A qualidade da publicidade tende a subir? Tende. A qualidade, na medida em que o canal se torna mais caro, né, porque ele se torna mais qualificado, então há um pensamento, há um planejamento maior antes de se investir aquele dinheiro, né? Então isso é muito importante, porque o que estava acontecendo? Você tinha 2.000 outdoors dentro do anel da Contorno, quer dizer, você tinha outdoors completamente fora de propósito em termos de uma sequência de mensagens que a pessoa podia ler. Você tinha outdoors em lugares onde a pessoa não podia ler o conteúdo, nem que fosse uma fotografia apenas. Então, o que está acontecendo? Está tendo um refinamento. Já estava havendo um movimento antes da lei, muito interessante, que era os próprios clientes procurando saber mais informações a respeito da onde ele estava colocando a mensagem dele, né? Ou seja, era profundamente necessário, os conceitos de sustentabilidade, de ética, estavam vindo à tona o seguinte: essa placa é regular ou esta placa é irregular? Eu não quero pôr a minha mensagem em uma placa irregular, porque eu vou estar sendo cúmplice, né, dessa coisa errada. Então, esse movimento é que cresceu, na verdade, e o que está acontecendo agora é que nós vamos ter boas placas. Nós vamos continuar tendo boas placas, placas que vão estar sendo selecionadas dentro de um código de postura, de um código de regras, né? Placas que vão custar o valor do benefício que elas oferecem, né? Dentro disso que o André comentou, eu acho importante acrescentar que já há uma beleza maior na cidade. A gente já circula pela Raja Gabaglia, já circula pela Senhora do Carmo, pela Avenida Bandeirantes, e você já vê casas bonitas, você já vê plantas ali na curva do Ponteio, você já vê árvores, etc. Então, quer dizer, são pequenos detalhes, e nós de marketing, todo mundo que é responsável, que trabalha com marketing, tem uma responsabilidade muito grande, que é satisfazer as necessidades da população, as necessidades dos clientes. E o mercado já está exigindo um cuidado maior com essa questão ambiental, com essa questão da limpeza, do cuidado com os bueiros, com o visual. Então, esse código de postura, com essa determinação, quer queira, quer não, está ajudando, né, a população a ter uma cidade mais bonita. E todos que trabalham com marketing, com as empresas, com as agências de propaganda, os mídias, a gente tem que acompanhar esse desenvolvimento. Quer queira, quer não, isso faz parte de um desenvolvimento da cidade, um desenvolvimento urbanístico, e o marketing está aí para isso, para atender a necessidade das pessoas, e não o contrário. Nós podemos afirmar que o consumidor hoje não aceita mais tão facilmente quanto antes uma publicidade antiecológica ou não sustentável? Nós podemos afirmar que nós estamos caminhando para isso, sim, com certeza. As pessoas estão começando a tomar uma consciência global,
né, de que tudo tem uma sequência e consequência. Então, que o comportamento delas ele é gerado pela homogeneidade de uma série de comportamentos. Não adianta você ser correto, extremamente correto, em uma coisa só. Não é assim que a coisa se dá. Há que haver uma coerência. Há que haver uma coerência comportamental. E as pessoas estão prestando atenção. Né? Nós estávamos falando ali antes das mídias invasivas. Né? As pessoas não querem ser invadidas pelo canal de comunicação, elas querem ser respeitadas. Né? Agora, isso vai ser uma sequência de testes, quer dizer, até onde vai o limite de cada um, ou o limite do canal. Né? E aí começam a aparecer as legislações que vão regrar isso de uma forma. Bem. Nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, tema, né? Ótimo. Sobretudo sobre as chamadas mídias invasivas. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Aguarde. Pesquisa sobre a distribuição mundial das verbas publicitárias revela que em 2009 a internet ultrapassou pela primeira vez as revistas. Divulgado nesta semana pela Zenith Optimedia, o levantamento registra que a mídia online atraiu investimentos de 55 bilhões de dólares, o que equivale a 12,6% do total. A internet ficou atrás dos jornais, ainda em segundo lugar, com 23,1%, e da televisão, que continua na liderança do ranking, com 39,4% das verbas publicitárias do planeta. As revistas foram para o quarto lugar, com 10,3% do total. E nós voltamos a conversar aqui no Rede Mídia de hoje com Rogério Tobias e André Lacerda sobre as mudanças no Código de Posturas de Belo Horizonte e a queda dos outdoors da capital mineira. Mas antes nós vamos ver uma matéria especial. Em São Paulo, há 3 anos a Lei Cidade Limpa foi criada para eliminar a poluição visual da cidade. Os outdoors foram banidos das ruas, os luminosos deram lugar a placas e até a decoração na fachada das lojas mudou. Vamos acompanhar nesta reportagem feita pela TV Cultura. Até o início de 2007, a paisagem urbana da maior cidade da América Latina era confusa, poluída. Não era difícil o olhar se deter em verdadeiras paredes de anúncios. Quem circula pela cidade de São Paulo nos últimos 2 anos, a conhecia antes e veio visitá-la recentemente, pode fazer uma releitura da cidade no seu visual, principalmente nas áreas comerciais. É que antes da Operação Cidade Limpa, os painéis publicitários tapavam a cidade, enfeiando-a, ocultando detalhes arquitetônicos importantes e muito bonitos. Hoje as ruas ganharam profundidade. As fachadas das lojas estão mais discretas, o que contribui para a limpeza. Ficou mais bonita, a aparência, o visual, ficou bem legal mesmo. É melhor, bem melhor. Bem melhor para circular, bem melhor para andar, para procurar as coisas. Você está dirigindo, com um monte de outdoor você não enxergava, agora fica fácil. Para chegar até o atual estágio, a Prefeitura da capital já removeu das ruas quase 400 mil peças publicitárias. De janeiro de 2007 ao início desse ano, foram aplicados quase 90 milhões de reais em multas. As multas são muito pesadas, nós temos aí cada multa de 10 mil reais para qualquer placa, qualquer luminoso, qualquer toldo e assim por diante. E no conjunto desses anos nós aplicamos quase 3.500 multas em comerciantes, em proprietários. O setor de anunciantes em outdoor sentiu a força da lei. O grupo, a gente administrava 960 quadros de outdoor na Grande São Paulo. Hoje eu administro 130 quadros de outdoor. Hoje, na minha exibidora, eu faturo 10% do que eu faturava. E a minha gráfica fatura 50% do que eu faturava no passado. Para Issal Minami, professor de arquitetura da Universidade de São Paulo e principal articulador do projeto Cidade Limpa, o cidadão reconquistou o espaço urbano. Nós estamos acostumados, né, a ver a cidade como se nós fôssemos míopes. E, de repente, nós limpamos os óculos e percebemos que a nossa lente estava extremamente poluída. Né? E, de repente, a gente começa a enxergar mais brilhantemente a cidade mais limpa. Né? Então, começa agora a perceber que a cidade começa a ter necessidade de algumas reformas. Né? É uma janela que aparece. É um muro que estava cheio de elementos publicitários que foi retirado, né? Um backlight que caiu, um outdoor que caiu. A cidade surgiu. A cidade surge. Então, você começa a ver agora a cor na cidade,
né? As pessoas se preocupando com a fachada da casa, as pessoas preocupadas em consertar uma janela. Rogério, será que a mudança no Código de Posturas de Belo Horizonte vai dar aos belo-horizontinos a mesma oportunidade que os paulistanos tiveram de redescobrir a sua cidade? Rogério, a cidade chama-se Belo Horizonte. A coisa mais bonita que é você chegar na janela do seu quarto, do seu apartamento e ver realmente as montanhas, você vê realmente outros prédios muito bonitos, é você andar de carro pela cidade e verificar que realmente tem uma série de coisas bonitas, como árvores, como os jardins que estavam sendo tampados. Mas a questão, além disso, é que a comunicação que estava sendo feita não estava justificando, nada justifica tampar isso, mas muito menos a comunicação que estava sendo feita. Aquela expectativa de menos placas, comunicando melhor, uma comunicação bonita, bem feita, até mesmo chama a atenção realmente das pessoas. E não é necessariamente o que estava acontecendo. A cidade hoje já está mais bonita, já está mais florida, já tinham as flores, só que elas estavam tampadas. Escondidas. Escondidas. É uma chance de o Belo Horizontino redescobrir a sua arquitetura? É sim. É interessante o arquiteto ali de São Paulo falando. É uma oportunidade que as pessoas vão ter de começar a perceber a cidade e, a partir da percepção da cidade, sentir a necessidade da intervenção na reconstrução, na evolução da cidade, que estava tampada por coisas irregulares, né? E que agora vão estar regradas. É uma iniciativa que vai dar certo, vai fazer todo mundo redescobrir uma certa sensibilidade com relação à cidade. A reapropriação pela população do espaço urbano vai obrigar naturalmente o mercado publicitário a ocupar outras faixas, outras mídias. As mídias digitais vão crescer ainda mais? Sim, as mídias digitais elas já são uma realidade e elas vão crescer cada vez mais. As empresas precisam se organizar para isso, precisam se planejar para isso, porque a tendência de mudança de paradigma, como quebrou agora esse paradigma, de outros paradigmas serem quebrados. Então, as mídias chamadas mídias eletrônicas, cada vez mais aumentam o seu poder de interferência, de percepção pela sociedade, pelas pessoas. E cada vez mais elas ficam direcionadas. Então, esse marketing direcionado, ele é fundamental para que as empresas possam direcionar para o seu público-alvo mais específico. Elas dão um poder às empresas de direcionar o seu público-alvo e ganhar muito mais. Quer dizer, a cada comunicação, o grau de resposta é muito maior. E tem uma coisa, só para completar, e tem uma coisa importante, a possibilidade de medição de resultado é uma coisa fantástica que extrapola muito fortemente aquilo que tinha antes, que eram os outdoors. Haverá menos dispersão, menos desperdício? Exatamente, menos dispersão da comunicação, menos dispersão do investimento do empresário. É isso que nós queremos, que o empresário tenha o seu faturamento, que o empresário consiga comunicar e que a população somente haja uma interferência com as pessoas naquilo que elas quiserem. Então, esse poder de controle maior do que eu quero, da mensagem que eu quero receber e da que eu não quero, isso também é uma tendência, já é uma realidade, mas cada vez mais uma tendência mais forte. É o que chamam, não é, André, de inversão do fluxo. Agora, cada vez mais o consumidor procura o produto ou o serviço e as informações sobre aquele produto ou aquele serviço. Sim, é uma coisa muito interessante, porque o que vai acontecer é que as empresas vão ter de cada vez mais descobrir a forma o conteúdo, né? A pertinência do conteúdo. Vão ter que estudar, porque uma coisa é você estar presente nos novos caminhos que se chegam para nós de uma forma genérica. Outra coisa é você estudar e descobrir qual é a forma qual é o jeito que você tem que estar presente para que você consiga atingir os objetivos que você desenhou junto àquele público-alvo. Porque esse é o paradigma da internet, né? Se na televisão de massa você vê o quanto que cresceu mundialmente a mídia internet. Então, se você parar para perceber isso, você vai ver que são, na internet, pessoas, grupos, procuram falar com determinados tipos de pessoas. Você não faz uma coisa genérica, você faz uma coisa específica. Você estuda aquele público que você quer atingir e, para isso, você descobre uma forma de passar sua mensagem de um jeito totalmente característico. Então, é completamente diferente do uso comum que as pessoas fazem hoje, por exemplo, na internet, de colocar um folheto eletrônico, né, que é igual você pegar um folheto aí, um papel e ler. É completamente diferente o estudo hoje que determinadas empresas que estão conseguindo uma excelência
dentro da comunicação, dentro da internet, é estudar efetivamente o que você quer falar e com quem você quer falar. Ainda teremos muitas novidades pela frente. Claro. André e Rogério, muito obrigado pela presença no programa Rede Mídia de hoje. O Rede Mídia fica por aqui. Voltamos na próxima quinta, às 10 da noite, com reapresentação no domingo, às 8h30 da noite. Se você gostou de nossa conversa, já sabe, tem mais um pouco na internet. Para acessar, é só ir à nossa página no endereço www.redeminas.tv/redemídia. Boa noite e até a próxima.